Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast, o nosso canal de pensamento bíblico simplificado. Cara, como de costume, é uma honra, é um prazer poder estar mais uma vez aqui com vocês, ser recebido, quem sabe aí na tua sala de estar, quem sabe tu tá ouvindo ou assistindo esse episódio ao longo do caminho do teu trabalho ou a caminho da faculdade, seja onde for. Que bom poder separar mais esse momento, poder ter mais esse tempo à mesa junto com vocês, com a Bíblia aberta, pronto para nos dedicarmos nos próximos minutos, quem sabe na próxima hora, para esmiuçar esse assunto que vocês já viram lá na imagem, na thumb, né? Vocês já viram do que a gente vai falar. Hoje eu quero falar com vocês, eu quero trocar uma ideia com vocês sobre o batismo. Por que eu achei isso interessante? Nós acabamos uma série sobre o que é o Evangelho. E lá a gente falou sobre justificação pela fé, pecado original, arrependimento, como ser salvo. A gente falou sobre todas essas coisas. E eu não tratei desse assunto, batismo, dentro da série. Os últimos dois episódios, 34, parte 1 e 2, foram respostas a dois comentários do Ramon, nosso inscrito aqui no canal. E depois de responder, ele até comentou comigo, a gente estava conversando e ele disse, cara, achei que tu ia falar sobre o batismo. Não, eu estou falando agora, ou eu quero falar agora sobre o batismo, sobre a origem desse sacramento, a origem desse rito cristão, como ele surgiu, como ele foi instituído, é para nós, não é? Tudo isso eu quero ver com vocês hoje, à luz da Bíblia. Eu quero abrir os textos e conversar com vocês sobre o que a Bíblia diz. Dito isso, fica então posto que eu não vou entrar no mérito histórico, que eu não vou entrar em discussão se o batismo é para adultos, se o batismo é para criança, eu não vou entrar nesses méritos históricos, teológicos, filosóficos, não. Eu quero falar com vocês sobre o que a Bíblia diz sobre o batismo. Meu nome é Ezequiel, mais conhecido como Zeca, e como sempre é um prazer poder estar aqui com vocês, divulgando de forma gratuita conteúdo bíblico simplificado, porém profundo, coeso, extenso e de maneira responsável. Caso tu já seja inscrito aqui no canal, eu te convido a não esquecer de deixar o teu like, deixar o teu comentário e compartilhar esse vídeo, porque isso faz com que a mensagem chegue mais longe, quem sabe compartilhar no grupo da família, compartilhar no grupo da igreja, para que mais pessoas possam adquirir esse conhecimento sobre a história, sobre o que é o batismo, o porquê do batismo no mundo cristão. Se tu ainda não é inscrito e está chegando hoje aqui no canal, eu te convido a considerar, quem sabe, a fazer a tua inscrição. Clica aí no botãozinho da inscrição, ativa também o sininho das notificações para que semanalmente tu seja notificado sobre cada vídeo novo postado toda segunda-feira a partir das 8 horas. Vai vir a notificação e tu vai ver se o assunto é interessante ou não, se tu quer assistir ou não. Mas clica aí, te inscreve, faz a tua inscrição. Não deixa também de seguir a gente lá no nosso biblicamente.pdc, nas nossas redes sociais. Vai estar passando aqui por cima, Instagram, Facebook, TikTok, todos a mesma escrita, @biblicamente.pdc, conteúdo exclusivo e tudo o que vocês já sabem. Enfim, vamos partir para aquilo que nós fomos chamados e para aquilo que a gente separa esse tempo, esses minutos, essa hora. A gente está aqui para ver o que a Bíblia diz. Então olha só, se tu está lendo a Bíblia, ou deixa eu fazer dois caminhos aqui. Primeiro caminho, talvez tu começou a ler a Bíblia lá em Gênesis e tu está vindo Gênesis e passou por todo o Velho Testamento e tu não viu falar a palavra batismo. E aí de repente, em Mateus, já nos primeiros capítulos surge esse texto que a gente vai ler em seguida, falando sobre o batismo, e talvez tu fique nessa coisa, cara, mas de onde isso veio? De onde isso surgiu? Essa é uma pergunta inteligente e pertinente de alguém que está lendo com atenção o texto bíblico. Realmente, se a gente lê de Gênesis até Mateus, cara, o batismo surge parece que do nada. Mas hoje a gente quer trocar uma ideia e quem sabe poder explicar isso. O segundo caminho, quem sabe, se tu já leu a Bíblia ou talvez tu tenha assistido a nossa série anterior aí falando sobre o que é o Evangelho e talvez tu tenha ficado, assim como o nosso inscrito, na dúvida, cara, mas tu não falou do batismo. Então, hoje
a gente vai tratar desse assunto. Eu te convido, pega a tua Bíblia, porque esse é o intuito desse programa, o intuito desse podcast. Pega a tua Bíblia e abre comigo lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Eu tô com a minha Bíblia versão King James atualizada, a minha predileta. Não importa a versão que tu estejas usando, João Ferreira de Almeida, King James, NVI, NAA, não importa. O que importa é que tu estejas com a tua Bíblia à mão ou, quem sabe, com o teu coração muito atento, caso tu estejas dirigindo ou dentro do ônibus, mas que o teu coração esteja atento àquilo que a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, está dizendo. Como de costume, a ponta da mesa continua sendo de vocês. Prepara aí teu café, tua água, aquilo que tu vai me acompanhar durante esses minutos e vamos juntos nessa explanação bíblica sobre o batismo. Então vamos lá, Mateus capítulo 3, a gente vai ler a partir do verso 1, diz o seguinte: o Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Então, naquele caminho que eu propus, de repente tu começou em Gênesis e está lendo a Bíblia na corrida. Aqui, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 3, é onde vai surgir essa expressão batismo. Diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João tinha suas roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e também com mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente ao Jordão. Confessando seus pecados, eram por João batizados no Rio Jordão. Essa é a primeira aparição desse rito chamado batismo. Até aqui, até esse momento, essa expressão não surge nesse contexto de imersão na água, nesse contexto de purificação ou de arrependimento. Não, talvez no Velho Testamento alguma versão possa usar a expressão batismo dentro do contexto de algo que Deus está fazendo, Deus batizando o seu povo com um castigo ou algo do gênero, mas eu nem sei se tem essa ocorrência. Enfim, João Batista surge no capítulo 3 de Mateus. João surge, na verdade, né? Batista é o apelido que ele vai ganhar porque ele batizava, então Batista é aquele que batiza. João, aquele que batiza, João o Batista, ele surge como uma figura enigmática. Ele está no Rio Jordão e ele está vestindo peles de animais, ele está comendo gafanhotos, ele tem uma dieta extremamente rigorosa de gafanhoto, mel silvestre, quase um vegano. E essa figura enigmática, essa figura bastante interessante, ela surge com uma pregação. Ela surge dizendo o seguinte, verso 2, arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Algumas versões, o reino de Deus está próximo. E esse João Batista, além dessa mensagem, o verso 6 vai dizer que as pessoas vinham a ele confessando os seus pecados e eram por João batizadas no rio. Olha o que o próprio João vai dar testemunho no verso 11. Mateus 3, verso 11. Eu, na verdade, João Batista dizendo, né? Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, ele tem plena consciência de que seu ministério é o ministério de preparar o caminho. Ele é aquele a quem Isaías se referiu, dizendo que haveria de vir alguém, uma voz que clamasse do deserto, preparando o caminho para o Messias. Esse é João Batista. É um primo de Jesus, a gente talvez já saiba disso, né? Então, João Batista é primo biológico de Cristo, Isabel e Maria são ali parentes, e Jesus e João acabam sendo primos. A diferença de idade é muito pouca, aproximadamente 6 meses, e é interessante a gente pensar que esse homem, ele vem falando de arrependimento. Guarda essa expressão, arrependimento. O batismo, ele está associado ao arrependimento. O batismo de João Batista tem a ver com arrependimento. Vamos fazer uma outra leitura. Está lá em Marcos, próximo evangelho. Marcos, capítulo 1. Vamos ler os versos 4
e 5. Quem sabe pode nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa figura chamada João Batista. Marcos, capítulo 1, versos 4 e 5, diz assim: E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Vinham encontrar-se com ele pessoas de toda a região da Judéia e de todo o povo de Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, a origem do rito, a origem do hábito, a origem do sacramento do batismo em João Batista tem a ver com isso. Tem a ver com arrependimento e tem a ver com perdão de pecados. Isso é o que o texto diz, não o que a tradição ensina, não o que a denominação A, B ou C querem dizer sobre o batismo. A origem textual é essa. João Batista surge no deserto, ele é aquele que Isaías profetizou que prepararia o caminho do Senhor, e ele surge não com uma pregação de consolo, com uma pregação de esperança, não. João Batista, ele surge com uma pregação de arrependimento. Vocês precisam arrepender-se, vocês precisam de arrependimento, porque o reino dos céus, o reino de Deus, está próximo. E acompanhando essa pregação, João começou a batizar. Sabe por que isso é interessante, irmão? Porque João, lá em Lucas capítulo 1, ele vai ser apresentado como filho de Zacarias. E esse Zacarias, ele é apresentado no capítulo 8, no versículo 8, perdão, lá de Lucas 1, esse Zacarias é apresentado como um sacerdote. Isso aqui é muito interessante, isso a gente precisa entender para entender o que é o batismo, para entender como surge o batismo. Então, Zacarias e Isabel são já pessoas de idade avançada e nunca tiveram filhos. Isabel devia passar muita humilhação, muita vergonha por isso, porque na época a cultura lidava mal com a questão de alguém que não tinha filhos, e de repente, naquele momento, lá em Lucas capítulo 1, Zacarias está ministrando o seu ofício sacerdotal, ele está no templo, ele está ministrando orações, ofertas pelo povo. Existe uma multidão de pessoas do lado de fora aguardando que Zacarias retornasse, e naquele momento um anjo do Senhor aparece a Zacarias dizendo que Isabel seria mãe. João Batista estava vindo, João Batista foi anunciado por um anjo. Da mesma forma que Jesus também foi anunciado a Maria por um anjo, Maria e também a José. Então, olha só, João, ele não era um qualquer, João não era um maluco que apareceu no deserto fazendo algo novo, um tal de batismo novo de arrependimento do zero, do nada. Não, João, ele é descendente, ele faz parte de uma linhagem sacerdotal. Sabe por que isso é interessante, irmão? Porque se tu fez o caminho de Gênesis até Mateus ou até Marcos, até a aparição de João Batista, tu leu lá em Levítico, do capítulo 1 até o capítulo 7, os tipos de oferta. E lá em Levítico fica claro duas coisas. Primeiro, todo o pecado ele é expiado somente com sangue. O que traz expiação, o que traz perdão de pecados é o sangue. Os sacerdotes ministravam sobre isso. Os sacerdotes derramavam o sangue de animais para a expiação do pecado, tanto dele próprio, quanto do povo, quanto de alguém específico. Então, a expiação era liberada, ou o pecado era expiado por derramamento de sangue. Mas tem um detalhe interessante. As impurezas, elas eram purificadas, agora não por meio do sangue. As impurezas eram purificadas por meio de água. Então, no Velho Testamento, aí sim essas imagens vão ser bem comuns no que diz respeito a perdão de pecados, é expiação, é derramamento de sangue. Mas quando o Velho Testamento fala sobre purificação, sobre limpar das impurezas, aí o que se usa é água. Lembra no texto de João, capítulo 2, quando Jesus opera o seu primeiro sinal, e vai dizer que ele chega num lugar e pede que os servos daquele casamento, Jesus transforma água em vinho, né? E ele vai pedir para que os servos do casamento encham as talhas de água. João, ele faz um comentário lá no texto dizendo que aquelas talhas
eram usadas para os ritos ou os rituais de purificação. Então aquilo já era para água. E era para rituais de purificação. A pessoa que chegava, ela lavava as mãos para não contaminar o alimento. E não é a contaminação referente à higiene que a gente fala hoje, não. Existia toda uma lei cerimonial, ritos cerimoniais de purificação de impurezas. E para isso era utilizado água. Zeca, mas o que isso tem a ver? Cara, isso tem a ver que João Batista ele não está fazendo algo do nada. João Batista está dentro de um contexto e a sua aparição no deserto, ela é chocante. A sua aparição no deserto, ela tem um peso, ela tem um significado que é o seguinte: o filho do sacerdote Zacarias não está no templo ministrando os sacrifícios com sangue e ministrando as purificações com água. Não. O filho do sacerdote Zacarias está agora no deserto. Ele abriu mão de sua linhagem sacerdotal, ele abriu mão do cumprimento dos rituais judaicos de purificação e de expiação por sangue, e ele está no deserto. E no deserto ele começou a pregar. E a sua pregação chega a todos os povos da região da Judéia, chega a toda Jerusalém, e as pessoas começam a pensar, e as pessoas entendem que isso é algo novo, entendem que tem alguma coisa estranha acontecendo. Puxa, o filho do sacerdote abriu mão de estar no templo, abriu mão de todo o seu serviço, abriu mão de toda a suntuosidade do serviço do templo para morar no deserto, para se vestir de pele de animal, para comer gafanhoto e mel silvestre. Então, para nós, talvez não tenha o impacto. Lendo o texto de forma fria, talvez não tenha o impacto. Mas para o povo daquela época, isso teve um impacto grande. Por isso as pessoas começam agora não a ir ao templo para buscar a sua purificação. Elas começam a sair de Jerusalém e elas vão ao deserto. Vamos ver o que o filho de Zacarias, vamos ver o que esse cara que era para ser sacerdote, vamos ver o que ele está falando. E quando elas chegam à beira do Rio Jordão, o que João Batista está dizendo é o seguinte: arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se de suas maldades. Arrependam-se de suas malignidades. A gente falou sobre arrependimento na nossa série sobre o que é o Evangelho e sobre a importância desse arrependimento genuíno, que não é uma mera tristeza, não é só dizer, ah não, tá bom, Deus, me desculpa. Não, arrependimento envolve contrição, envolve quebrantamento e principalmente o arrependimento bíblico envolve o abandono do pecado. É isso que João Batista está fazendo no deserto, é isso que ele está pregando. Arrependam-se e abandonem. E sejam batizados, para que da mesma forma que lá no templo vocês eram purificados das impurezas pela água, agora aqui no deserto, aqui no Jordão, vocês vão ser purificados pela água do batismo. Então, existe uma conexão, existe uma convergência, existe uma importância desse elemento que é a água. Tanto é que João vai falar na sua primeira carta, João, o apóstolo, ele vai falar sobre os que testificam, né? Os três que testificam: o sangue, o espírito e a água. É interessante essas coisas. Quando a gente começa a fazer as devidas conexões, as coisas começam a ficar mais claras para nós. Então, o batismo não é algo que surge do nada. Não, já existia uma cultura judaica de purificação por meio da água, mas era por aspersão. As pessoas aspergiam água com uma vara de hisopo para purificar as coisas. Ou as pessoas tomavam um banho, eram lavadas de uma purificação, seja por lepra, seja por poluição noturna, fosse pela época das regras femininas. Tudo isso era purificado com água. Por isso o batismo tem essa importante ligação. E por isso Deus escolhe não alguém qualquer, mas o filho de um sacerdote, para que ele saia do templo, vá ao deserto e lá, no deserto, a voz que clama do deserto possa surgir com essa pregação de arrependimento. Aqui em Marcos, no capítulo 1, no verso 4, diz: pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Zeca, então é só eu me batizar e os meus pecados serão perdoados? É interessante que a expressão aqui é arrependimento para perdão e não batismo para perdão. Percebe que tem uma diferença? Então,
O que traz perdão aos nossos pecados não é o mero batismo, irmão. Mas isso é uma proposição que eu quero fazer com vocês um pouco mais adiante. Agora, abre comigo a tua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 9. Vamos ler só o verso 22, para que fique claro isso. Então, João Batista é o primeiro que surge com a história nova, com essa novidade do batismo. Só que ele está intimamente ligado, por sua descendência sacerdotal, à antiga lei, ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento era usado sangue para expiar pecados e água para purificação de impurezas. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. Hebreus capítulo 9, verso 22. Diz assim: de fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não pode haver absolvição. É isso que o escritor está dizendo. Lá no Velho Testamento exige o derramamento de sangue, e ele não diz aqui, mas fica claro e evidente também lá no Velho Testamento que as impurezas eram purificadas por meio da água. Existem várias cerimônias, vários rituais de purificação envolvendo água, ou um banho, ou um lavar, ou o banho em um rio, em uma água corrente para a purificação. A gente pode lembrar aqui lá da história de Naamã, pode ser? Minha memória é ruim, mas a história daquele soldado assírio, se eu não me engano, que vai ao profeta para ser purificado de lepra, e o profeta diz, cara, vai e dá 7 mergulhos lá no rio. E esse cara fica todo bravinho, né? Poxa vida, mas caramba, o rio desses judeus é um rio sujo, imundo. Lá no meu reino, ou no reino a qual eu pertenço, tem rios muito melhores, Abana e Farfar, se a minha memória não está me traindo. Mas de repente os servos dizem, meu senhor, ele te pediu uma coisa tão simples, mergulha lá, dá os 7 mergulhos no Jordão e vamos ver o que vai acontecer. E a Bíblia diz que esse cara, quando sai do 7º mergulho, do mergulho de purificação, ele é, então, purificado de sua lepra. Então isso precisa ficar claro para nós. No Velho Testamento, o sangue é utilizado para expiação, a água é utilizada para purificação. Por isso, eu quero fazer algumas proposições. A gente precisa pensar sobre algumas coisas dentro do batismo ou daquilo que diz respeito ao batismo. Primeiro, eu preciso repetir o que eu já disse anteriormente. O batismo por si só não salva. Não, o batismo por si só não salva. Existem milhares, quem sabe milhões de pessoas que batizaram-se, foram batizadas num momento de emoção, ou quem sabe até no momento de quebrantamento, mas depois disso abandonaram o caminho. Ou batizaram-se só para cumprir um rito, só por um legalismo, de repente para seguir a orientação da família. Mas eu preciso dizer e deixar claro para vocês, o batismo por si só não salva. Zeca, mas 1 Pedro fala que o batismo salva. Quando a gente lê o texto de 1 Pedro da forma certa, a gente vai ver que ele não está falando que o batismo por si só salva. A referência, se eu não me engano, é 1 Pedro 3, alguma coisa. E ele vai dizer lá que o batismo que hoje vos salva. E aí tem o travessão e diz, mediante o arrependimento e uma boa consciência diante de Deus. E ele volta a falar. Então olha só, o batismo, repito, por si só, não salva. Batizar-se, somente por batizar-se, é um banho. É um ritual de purificação, mas não traz salvação. Sabe por quê? Porque o batismo, como nós lemos lá em Marcos capítulo 1, ele é um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então, batismo, arrependimento, levam ao perdão dos pecados. Agora tem um detalhe. A expiação, a completa expiação, ela só se dá pelo sangue. Foi o que nós lemos em Hebreus capítulo 9. Então, o batismo por si só, ele não salva. O batismo precisa da expiação. E a expiação, ela foi pelo sangue de Cristo. Agora, olha só o batismo e a expiação vão salvar se não houver arrependimento? Não. Arrependimento é fundamental, irmão. Arrependimento é fundamental. É a metanoia, é a mudança de mentalidade.
é a conversão, é epistrefo, que a gente já falou em alguma outra série aqui do canal. Caso tu não tenha assistido, nós temos várias. Nós temos a importância da Escritura, a exposição bíblica da carta de Tiago, o Sermão da Montanha, o que é o Evangelho, Cristologia, acho que eu estou esquecendo de alguma, mas a princípio são essas que eu me lembro. Então, é necessário arrependimento. É necessário nascer de novo. Lembra? Alguns episódios para trás a gente falou sobre João 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. É necessário nascer de novo. Isso se dá pela água e pelo Espírito. É obra de Deus, a água é a palavra, mas pode também fazer referência à necessidade que nós temos de purificação. E essa purificação, sem dúvida nenhuma, passa pelas águas do batismo. Então, não, o batismo por si só não salva. Se não houver atrelado a esse batismo, arrependimento. Se não houver agarrado a esse batismo, o que Pedro vai dizer? Uma boa consciência diante de Deus. É necessário que você seja consciente que a sua vida precisa agora ser vivida para a glória de Deus. Ser vivida para a honra do nome de Deus. Os teus dias já não são mais teus a partir desse momento de arrependimento e de consciência. O batismo por si só não salva. Zeca, então eu não preciso. Precisa. Precisa, porque o texto bíblico diz. E o texto bíblico apresenta o batismo como sinal, primeiro de arrependimento, e depois também como sinal de um compromisso com Deus. Obrigado por ficar até aqui assistindo o nosso conteúdo. Esse episódio vai ter uma continuação. Então, eu já te dou a dica, confere a tua inscrição, confere se o sininho das notificações ele está ativo, porque nos próximos dias sai a continuação desse conteúdo. Se o sininho estiver ativo, tu vai ser notificado e tu vai poder conferir como continua essa resenha. Além disso, não deixa de nos seguir também lá nas nossas redes sociais, vão estar passando aqui embaixo na tela. Instagram, Facebook e TikTok, todos com o mesmo nome, @biblicamente.pdc. Deus abençoe.